Bom, caros amigos do arquivo, se você tá ligado, já viu que o bate-papo hoje vai ser no capricho, né? Estou aqui, nada mais, nada menos, com o Sérgio Maurício, para a gente falar de sua rica carreira, de falar desse momento incrível que ele está vivendo na Bandeirantes, sendo a voz oficial da Fórmula 1 na televisão. E, enfim, a gente também falar dessa expectativa para essa nova temporada, já que a última temporada foi um negócio fora do normal, e aí tá todo mundo na expectativa com essa nova temporada. Enfim, a gente vai falar de tudo mais um pouco. Mas antes de começar essa conversa aqui, Maurício, Sérgio, desculpa, tô até confuso aqui de tanta alegria. Sérgio Maurício. Tanto faz, ou Sérgio ou Maurício, eu respondo, não tem problema. Eu queria te agradecer demais por você ter colocado aqui o seu tempo à minha disposição, ter aceitado esse bate-papo. É uma honra tremenda ter você aqui falando dessa sua brilhante carreira aqui. Valeu mesmo, muito obrigado. Fábio Marquezine, obrigado a você pelo convite. Estamos aqui à disposição para te responder perguntas, para tirar dúvidas, para falar um pouquinho sobre essa carreira já de 44 anos, né? E essa minha chegada na Fórmula 1 desde o ano passado. Eu vou fazer ainda um ano de Band, hein? Hoje a gente está gravando ainda em fevereiro, né? E eu vou fazer em março, no dia 4 de março, um ano de Band. E já começando aqui por esse assunto, há um ano atrás, né, já vai fazer um ano atrás, como você bem falou, houve essa revolução, esse ponto de partida da renovação da programação da Bandeirantes, foi o início dessa mudança em que a Band está crescendo demais, e você, de fato, como eu falei, se tornou a voz oficial da Fórmula 1, transmitiu de ponta a ponta, a gente pôde ver todos os grandes prêmios na íntegra, no horário certinho, com treino, com pós-treino, com pódio, com tudo que tem direito. Eu queria saber, pessoalmente também, não apenas profissionalmente, como que você encarou essa mudança? Como foi comandar a Fórmula 1, assim, pela primeira vez de ponta a ponta, como você fez, assim, com toda essa emoção? Como é que foi para você essa mudança e essa temporada de 2021? Olha, Fábio e amigos, a mudança sempre é uma coisa ruim, né? Quando você muda, você sai da sua zona de conforto. Então, você imagina, eu sou um cara, eu sou carioca, eu tive que mudar para São Paulo. O meu trabalho era, eu pegava a minha moto, o meu carro, ia em linha reta, assim, uns 10 minutinhos. Aqui não mudou muito, não, porque São Paulo, eu moro bem pertinho da Band, mas tem aquele trânsito de São Paulo, mesmo dentro do mesmo bairro, que é o Morumbi, né? A Band fica no Jardim Leonor, eu estou aqui na Vila Andrade, mas é um trânsito muito grande. Eu mudei depois de 29 anos, né, no Grupo Globo, quer dizer, foi uma mudança realmente, uma virada de chave total, né, como a gente fala na linguagem assim, mais coloquial. Eu mudei porque eu acreditei no projeto. Exatamente nessa época, como eu falei, no dia 4 de março de 2022, eu vou fazer um ano de assinatura de contrato. Foi quando eu assinei o contrato, tirei as primeiras fotos lá e apertamos as mãos lá, a mim, o Denis Gavazzi, que é o diretor de esportes, o Rodolfo Schneider. A proposta foi uma proposta maravilhosa. A proposta foi: venha ser a voz da Fórmula 1, venha ser o narrador da Fórmula 1. E era tudo que eu queria, porque eu acho que já tinha completado o meu ciclo dentro do Grupo Globo. O trabalho, ele é feito de ciclos, né? A gente tem pessoas que trabalharam numa empresa só durante 35, 40 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar 29 anos no Grupo Globo, trabalhei 26 anos na TV Educativa do Rio de Janeiro, tive essa oportunidade, né, de trabalhar de uma forma longeva nesses locais, mas eu acho que o meu ciclo já tinha se cumprido e eu estava, sinceramente, só esperando as minhas escalas e continuando a cumprir os meus compromissos profissionais no Sport TV, até que surgiu esse convite. Foi mais ou menos nessa época em que a gente está gravando agora o programa, e passou mais uns dias, eu fui a São Paulo e assinei o contrato, e foi uma mudança espetacular, uma temporada abençoada, né? Porque não foi só a mudança para a Band, né? A temporada, ela proporcionou isso tudo, né? Essa alavancada que deu na Fórmula 1 e principalmente no interesse dos brasileiros pela Fórmula 1. Então, a mudança foi, digamos assim, num primeiro momento foi uma coisa que você se assusta, porque o ser humano normalmente ele nega, né, tudo aquilo que é diferente, né? Mas, para mim, eu acho que foi a melhor coisa. Eu estou me sentindo, ainda não fiz um ano de Band, mas estou me sentindo como se eu estivesse lá há 20 anos, viu, Fábio? Não, e o bacana, né, que pela primeira vez, depois de muito tempo,
O público brasileiro pôde acompanhar de ponta a ponta, seja no horário da madrugada, seja no horário habitual de manhã, ou seja 3 horas, 4 horas da tarde, uma corrida de Fórmula 1. E por incrível que pareça, né, muita gente até falava que a Fórmula 1 acabou, que a audiência era baixa, mesmo com bom faturamento. Não. Quando a Fórmula 1 foi para a Band, ela deu audiências assim incríveis, né? Foi um ponto de virada muito importante para reafirmar o esporte, e não só o esporte, o automobilismo de forma geral, Stock Car, uma corrida de kart, enfim. Você acredita que o brasileiro, que sempre foi apaixonado por automobilismo, está voltando a gostar do automobilismo em si, e não porque apenas temos mais um brasileiro, porque a gente não tem brasileiro, infelizmente. Voltamos a ter essa paixão aberta para novos públicos, para novas pessoas? Eu acho que a gente pode. Eu vou falar de Brasil, mas eu até penso em âmbito mundial, porque a Fórmula 1 está valendo hoje. A Fórmula 1 teve números nessa temporada 2021 que nunca teve na vida da Fórmula 1. Desses 72, esse ano vai fazer 73 anos de Fórmula 1, ela alcançou, através da Liberty Media, que é a empresa detentora dos direitos de transmissão e comercialização, ela alcançou números que ela nunca alcançou, em termos de. Falar do lado da exibição, de passar em tantos países, nunca passou Fórmula 1 em tão grande número de países em que está sendo transmitida. O consumo por parte de conteúdo da Fórmula 1, o site da Fórmula 1 nunca tinha sido tão acessado quanto foi na temporada 2021. Aí, pelo lado esportivo, eu posso dizer para você que nós nunca tivemos uma briga como tivemos. A corrida foi decidida na última volta, ou seja, na metade da última volta da última corrida. Quer dizer, isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Então, foram muitos os fatores que levaram isso, esse crescimento. E a Band teve a oportunidade de estar com esse produto num ano, mais uma vez, que eu digo aqui, que foi, entre aspas, abençoado da Fórmula 1. Foi um ano maravilhoso, um ano com disputas, com os dois pilotos chegaram a ter mais de 30 pontos de diferença entre um e outro e chegaram na última corrida em condições de igualdade no mano a mano. Aconteceu o GP de São Paulo, que foi uma das provas mais espetaculares já corrida aqui em Interlagos. Foi uma das provas mais incríveis do GP de São Paulo, a atuação do Hamilton no final de semana, do Verstappen, dos outros todos coadjuvantes ali dessa batalha entre os dois. Foi dali que o Hamilton arrancou para as 4 últimas corridas do ano, né? Então foi uma arrancada. E foi um cala-boca para quem fala que a pista de Interlagos é ruim, né? Foi um não existe, né? Quem fala que a pista de Interlagos é ruim é porque não entende nada de automobilismo, né? Então foram as 4 últimas corridas e a Bandeirantes, como eu disse, teve a sorte de pelo menos, primeiro teve o lado visionário de ver ali na Fórmula 1 um produto maravilhoso. Então vamos lá tentar pegar esse produto. A Record e o SBT também estavam na disputa, né? E a Bandeirantes foi por trás e, na hora de botar o cheque, a Bandeirantes colocou o cheque e levou. Obviamente, com um produto desse na mão, Fábio, você tem que dar um tratamento digno, né? A Fórmula 1 merece toda a pompa e circunstância, se eu posso usar aqui um termo bem antigo, mas que retrata bem o que é a Fórmula 1. É a principal categoria, né? A categoria, como dizem os portugueses, a categoria rainha. É uma rainha do automobilismo, a Fórmula 1. Então tem que ser tratado como uma rainha, com todos os mimos, com todos os prazeres, com todas com tudo que a gente pode dar para ela, né? E aproveitar o máximo possível, e aproveitamos, eu acho, surfamos essa onda maravilhosa que a Fórmula 1 chegou nessa temporada, né? Eu acho que o interesse da Fórmula 1 vem crescendo ano a ano, algumas coisas são incentivo a novos, digamos assim, novos consumidores da Fórmula 1, como o Drive to Survive, que é aquela série da Netflix que vai agora para o seu quarto ano, quarta temporada. Isso tem alimentado, porque hoje a gente sabe que a juventude consome muito streaming, consome muitas coisas de internet, e isso foi, com certeza, uma mola, uma alavanca, o Drive to Survive, ele agregou as pessoas em torno da série, e isso faz com que desperte, né, no cara que vê, não digo só no jovem, mas qualquer pessoa que veja, a curiosidade, poxa, eu vou ver uma corrida, que legal, porque aquilo ali é meio romanceado, então aquilo desperta uma curiosidade, bom, vou ver ao vivo, né? Se eu estou vendo romance, estou gostando, quer dizer, isso tudo foram fatores que ajudaram, Fábio. Eu acho que é uma coleção
de coisas legais, e a Band pôde estar nesse meio, né? Pôde fazer parte disso tudo, alcançando audiências incríveis, batendo a Globo 2 vezes. E não é só, eu gosto muito de frisar, porque falar assim, bater a Globo, não é uma coisa de revanchismo, não é uma coisa de o nosso objetivo é bater a Globo. Não é, até porque a Globo é intocável. Ela é a emissora que mais tem afiliadas repetidoras no Brasil inteiro. Então, você bater em audiência, isso significa muito, porque você está lutando contra alguém que tem muito mais armas do que você. Então, né, a gente conseguir capitalizar essa audiência, em 2 momentos conseguimos superar a audiência, mesmo tendo menos afiliadas e menos repetidoras do que a Globo. Para nós foi uma honra por causa do produto Fórmula 1, porque a Fórmula 1 nos proporcionou isso, né? A Band fez tudo que podia, mas a Fórmula 1 proporcionou isso. Acho que isso foi o mais legal dessa temporada, essa união de situações, sabe, Fábio? Tem um ponto até que eu escrevi sobre isso, elogiei bastante, não só você, como a Mariana Becker, enfim, com toda a equipe que está ali fazendo a cobertura, até aquela cobertura especialíssima que vocês fizeram do Grande Prêmio de São Paulo. Tanto você, como você está ali com o microfone na mão falando, você aproximou o público. Eu acho que isso foi muito importante, porque, não desmerecendo o trabalho da Globo, ou do Galvão, de qualquer outra pessoa que seja, são grandes profissionais que faziam uma ótima transmissão também, só que eu senti que você puxou o público para perto, principalmente o público das redes sociais, fazendo as piadas, o patrão, Jorjão da Massa, tudo isso, né? Puxando o público com uma narração em que muitas vezes as pessoas talvez não entendam tanto de Fórmula 1, e você falou de um jeito informal, para que todo mundo ali que está começando a ver agora, que deve ter muita gente que está começando a acompanhar agora, houve um certo desinteresse e está voltando, você trazer essa informalidade para o público. Como é que foi para você também ter essa aproximação direta, você sentir... Você foi homenageado pelo público no GP São Paulo, que foi uma coisa muito emotiva para todo mundo que assistiu aquilo. Como é que foi isso para você também? Ter essa proximidade do público e conseguir levar a Fórmula 1 para todo mundo, do público de A a Z. Você sabe que isso é uma coisa que eu andei pensando sobre isso, né? Assim, em relação até quando aconteceu a situação dos apelidos, eu tive a minha página derrubada no primeiro momento, acho que foi na 3ª ou 4ª corrida do ano, derrubaram a minha página do Instagram com uma hashtag sem apelidos, para que eu não usasse os apelidos, porque achavam que aquilo ali eu estava diminuindo, eu estava... Enfim, foi um movimento que foi feito na internet, no Instagram, no meu Instagram, acabou derrubando a minha página. O Instagram, depois eu recuperei a página, tudo bem, sem problemas. Mas você sabe que os apelidos, eles são uma forma de você aproximar o telespectador daquele evento, né? E você narrar de uma forma informal, em certos esportes, é melhor você fazer dessa forma. Eu tive uma experiência muito grande, porque no Sport TV eu praticamente narrei todas as primeiras vezes dos esportes no Sport TV. Eu sempre fui uma espécie de coringa. Eu, apesar de ter vindo do rádio, do futebol, e narrei muitos jogos de futebol no Sport TV, num determinado momento que o Sport TV começou a sair para a vertente dos esportes olímpicos e amadores, né? Eu comecei a fazer tudo, porque alguns eu já fazia, vôlei, basquete, futsal, eu fazia no rádio, na época futebol de salão, né? Hoje futsal, eu já fazia normalmente, tinha narrado remo e tal, mas outros esportes eu fui fazer. E eu, mesmo conhecendo os esportes, conhecendo as regras, eu entendia que eu devia passar uma forma mais didática e uma forma mais próxima para o telespectador, porque de repente o cara está lá vendo uma luta de judô que ele nunca viu na vida, ou uma luta de MMA. Se você não faz uma graça, se você não aproxima, se você não fala de uma forma mais didática, o que adianta eu dizer que o cara deu um Yokotomonege? Ninguém vai entender nada. O cara deu uma queda, o cara deu um passapé. Eu comecei a tirar um pouco daquela linguagem, ou até, às vezes, corrigindo o comentarista, ou complementando, melhor dizer, o comentarista. O comentarista falava, o cara fez deu uma chave e tal, falava o nome em japonês, eu falava, essa é uma chave de mão e tal. Quer dizer, essas coisas você vai aproximando o telespectador que não conhece bem aquele esporte. E a Fórmula 1, apesar de todo o amor que o brasileiro tem, apesar de nós termos 3 campeões, 2 tris e um bicampeão mundial, Emerson, Piquet, Ayrton, e todos os outros que passaram com brilhantismo pela Fórmula 1, né? Todos os pilotos, mais recentemente, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa,
Muita gente olha para uma corrida de Fórmula 1 e não consegue entender a terminologia, mesmo os nomes, por exemplo, você falar Lewis Hamilton, você não está falando João, Marcelo, você está usando uma terminologia, falando em inglês, falando em francês, falando... Então, eu acho que a forma que você tem de aproximar, e os apelidos foram para isso, para aproximar, o do Hamilton até o patrão, explicando até rapidamente, o Hamilton, quando ganhou o campeonato de 2018, ainda no Sport TV, eu comecei a usar aquela expressão que naquela época estava em voga, que era estar de patrão. Falei, pô, o Hamilton tá de patrão na corrida, ele tá com tanta vantagem, ele tá de patrão. E depois eu só tirei o de patrão e batizei ele, digamos assim, de patrão, porque ele era o patrão da Fórmula 1. É o cara que estava mandando prender, mandando soltar, a ele mesmo. Então, quer dizer, essa era uma forma, e é uma forma sempre de eu aproximar. Eu agora, recentemente, no Campeonato Mundial Interclubes, Campeonato de Clubes, que o Palmeiras, infelizmente, acabou perdendo para o Chelsea na final, narrei 3 jogos, e eu fiquei pensando, poxa, tem que arrumar alguma coisa. Então, e aqui em São Paulo agora eu gosto muito de gírias, eu gosto muito da linguagem popular, eu gosto de ouvir no mercado, conversar com as pessoas e ouvir a forma que elas falam. Então, aqui em São Paulo, muito se fala assim, você tá louco? Que isso, meu, você tá louco? Então, eu peguei assim, eu tenho que encaixar esse você tá louco em alguma coisa. E imaginei que qual é a maior loucura no futebol? É o gol, né? Então, na hora do gol, aí eu resolvi gritar, em vez de gritar gol, antes do gol, gritar, você tá louco? Gol! Aí, entendeu? Quer dizer, é uma forma de você aproximar o cara, ouve, e foi imediato, eu lancei essa na Band, o meu Twitter não parou, todo mundo, pô, você tá louco, foi muito legal, você tá louco. Alguns gostaram, alguns não gostaram, eu acho que a maioria gostou, e eu vou sempre nesse termômetro, né? Não é porque eu queira agradar ninguém, mas eu acho que o termômetro do público é o mais legal que a gente tem. Você estava citando lá aquela homenagem em Interlagos. Aquilo ali foi a maior coisa que aconteceu na minha vida. Nenhum prêmio, nenhum salário, nenhuma elogio que eu ganhei na minha vida foi maior do que aquilo ali, porque foi genuíno, foi verdadeiro, foi ali espontâneo. Foi como se fosse uma peça de teatro. Você sabe, Fábio, nós jornalistas não estamos acostumados a isso. Quem está acostumado a isso é músico, é jogador de futebol, é ex-BBB. Nós não, né? E, de repente, você está lá, teu nome está sendo gritado. Quer dizer, então, isso tudo é uma forma de aproximação. E se houve isso, é porque, da minha parte, houve sempre uma abertura. Eu quero sempre me aproximar do público, fazer com que o público entenda da forma melhor possível, mais engraçada também, porque eu acho que o esporte também faz parte do entretenimento, do humor, você se divertir. Então, você está vendo um negócio divertido, você está entendendo aquilo tudo, e você está praticamente... Eu quero entrar na sala do telespectador, deitar na cama do lado dele, lá quem gosta de ver televisão deitado, e como se estivesse batendo um papo com o Regi, com o Max, com a Mariana, com o Felipe, com quem estiver na transmissão, interagir. E eu acho que é dessa forma que a gente teve sucesso nas nossas transmissões. Não, e isso eu acho que foi um fator importante. Se eu estiver falando muito, você me corta, tá? Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, isso foi um fator importante mesmo para o sucesso, claro, além do brilhantismo de toda a equipe que está lá do seu lado. Reginaldo Leme, a gente nem precisa falar, né? Sabe muito pouco, né? Então, só do estar do lado daquele cara, e principalmente o trabalho que você fez, foi sensacional. Mas a gente tem que, claro, muitos momentos você tem que levar a sério, mas convenhamos, como é que você não vai rir com o Mazepin na pista, né? Fica difícil. Pois é, então. A gente já tem ali um ponto para fazer uma brincadeira, para fazer uma troça, né? Para dizer, não, tem um cara que é o fera do volante, que é o Max Verstappen, outra fera é o Hamilton, e tem um cara que é o braço duro, que é o Mazepin, né? O contraponto, né? Nossa, ali é difícil, viu? Ali, se tivesse um amarelinho da CT, já teria sido multado há muito tempo já. Sérgio, vamos lá, né? Falar então eu queria a tua opinião, acho que você já deve ter falado muito disso. A temporada foi tão fantástica que um dos símbolos é o narrador de pé fazendo a locução da última volta, né? Não tinha como, todo mundo ficou de pé, eu fiquei de pé, acho que todo mundo em casa ficou de pé. Foi uma discussão tremenda. Foi justo, não foi justo, deveriam ter deixado os retardatários, a direção de prova deveria deixar aquilo, não ter voltado atrás, sim, deveria ter tirado. Você tem alguma opinião, alguma visão? A direção de prova foi certa, foi errada? Como é que foi aquilo no pós-narração? Como é que você viu esse final de temporada que, na minha opinião, foi espetacular? E outra coisa, bem rápida, você falou da Liberty Media, os americanos sabem fazer, hein?
sabem fazer espetáculo, sabem fazer muito bem. Qual que é a tua opinião referente a isso? Americano e showbiz é uma palavra só, né? Assim, se confundem, né? Porque são os reis do showbiz. Eu acho que o que aconteceu na última prova foi uma falha do Michael Masi, mas ele não falhou sozinho, né? Porque é muito fácil a gente atribuir a alguém o erro. Ele errou, apontar o dedo. Isso é muito fácil apontar o dedo. Mas estando naquela situação, numa situação em que as equipes se comunicam com a FIA através do rádio e falam diretamente no ouvido dele. Então você imagina a pressão de um lado Christian Horner e Helmut Marko, do outro lado o Toto Wolff e toda a sua entourage da Mercedes, quer dizer, duas grandes equipes de Fórmula 1, duas grandes marcas mundiais, uma marca de energéticos, que é a maior marca de energéticos do mundo, e uma marca de carros que a gente pode dizer que está entre as 3 marcas mais importantes na história do automóvel no mundo inteiro. Quer dizer, então você tem ali uma situação que ele tem que resolver naquele momento. Ele poderia ter optado por resoluções anteriores que davam a ele, digamos assim, uma jurisprudência de poder fazer o que ele poderia ter feito, que ele não fez, que foi deixar os 3 retardatários ali entre os dois, entre o Hamilton, que era primeiro, e o Verstappen, que era quinto colocado naquele momento. Então, ele optou por deixar os retardatários ultrapassarem e botou os dois em condições desiguais, porque o Hamilton não tinha pneus e o Verstappen tinha pneus mais novos que o Hamilton, e o que se viu foi a ultrapassagem. Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, houve um erro? Houve. Esse erro foi tão grave que o Michael Masi agora não é mais o diretor de prova, né? Agora nós temos um português e acho que um inglês que vão se revezar entre a direção de prova. Por trás deles está o Herbie Blash, que é um cara da época ainda do Bernie Ecclestone e que vai ser uma espécie de supervisor. E essa determinação que eles há pouco divulgaram, que agora vai ter um VAR, usando até a terminologia do futebol, isso já existe há muito tempo. Isso é fanfarronice, porque o VAR, o VAR copiou a Fórmula 1 e outros esportes que já tinham isso. Quer dizer, então o VAR é novo no futebol e não na Fórmula 1. Né? Desde que existe a tecnologia de transmissões, isso sempre foi utilizado pela direção de prova para poder dirimir qualquer tipo de dúvida. Mas, como eu disse anteriormente, é muito fácil apontar o dedo e dizer, você está errado. Agora fizeram lá o príncipe Mohammed bin Zayed, que é o novo presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Ele reuniu-se com a cúpula e decidiram pelo afastamento do Michael Masi. O Herbie Blash entra como uma espécie de consultor e esses dois vão ficar se revezando na direção de prova. Cada prova tem também os seus fiscais e os seus digamos assim, as pessoas que resolvem as coisas, né? Os comissários de cada país, quer dizer, então não é dizer que tem uma equipe de arbitragem, tem uma equipe para julgar, que viaja, não. Cada grande prêmio tem uma equipe diferente. A situação agora é esperar. Aconteceram novas alíneas que foram acrescidas ao texto da Fórmula 1, né? O escopo do regulamento da Fórmula 1, e a gente vai aguardar agora o que vai acontecer. Tomara que situações como essa sejam mais rapidamente resolvidas e resolvidas de um lado só, não ter a mesma situação com 2 procedimentos diferentes. Tomara que isso venha. Os erros sempre acontecem e eles são benéficos, seja para o esporte, para a vida. Quando você erra, é sempre bom que você aprende com os erros. Não aprende com o erro quem é burro. Não é o nosso caso. Eu acho que a Fórmula 1 é um esporte de pessoas que têm bastante visão, principalmente a visão comercial. Isso é o mais importante disso tudo, porque a gente fala muito do esporte, do amor. Você estava falando agora, poxa, que temporada. E eu também coaduno com você o mesmo amor, a mesma empolgação. Só que aqueles caras lá, eles veem isso aqui, é dinheiro. O negócio deles é business, é negócio. Então o negócio tem que ser o mais fluido, perfeito, mais fluidamente perfeito, para que não haja nenhuma interposição de patrocinador, você entende? É uma situação muito de business que não pode dar errado. Então, tomara que a Fórmula 1 avance e siga seu caminho, que vai aí para o seu 73º ano, desde 1950, a Fórmula 1 em atividade no mundo. E aproveitando ainda, né, para a gente, antes de falar de outros assuntos, 2022 está aí, logo já vai começar a nova temporada, e é lógico, são fatos, épocas e fatores diferentes. O Senna, em 89,
teve aquela batida com o Prost, ele venceu a corrida, o Balestre foi lá, tirou o título do Senna, e o Senna ficou muito magoado. Na época até cogitou também em deixar a Fórmula 1, falaram que ele ia ser punido e tudo mais, mas em 90 ele foi, deu troco e foi campeão. O Hamilton saiu muito magoado dessa temporada, sumiu das redes sociais, ficou um tempo off, foi colocada a questão de que ele talvez fique ou não fique e tal. Tá aí, vai voltar, vai lutar pelo título. O que você espera dessa temporada? Ele vai voltar com aquela visão que o Senna voltou em 90, por tudo ou nada, para levar o título, para fazer... Não que ele vá jogar o carro em cima do Verstappen numa possível uma corrida, não sabemos, mas o que você acha? O que você espera dessa temporada? Com o Hamilton voltando para vencer, ter o título dele, o Verstappen já é um campeão mundial, não precisa provar, enfim, o que ele é, ele já é um campeão. Como é que você vê essa temporada e principalmente os outros, que a gente tem Lando Norris, tem o Russell, tem essa galera toda que está vindo aí? Tem o George Russell, né, que vai ser companheiro agora do Lewis Hamilton, né, que é uma vaga que estava muito cobiçada, a segunda vaga da Mercedes, e o George Russell que mostrou ser um piloto maravilhoso quando substituiu o Hamilton em 2020 por causa da Covid, ele quase ganhou a corrida, ele não ganhou por causa de uma atrapalhada da própria Mercedes, que fez uma confusão danada na escolha dos pneus lá no Sakir e acabou atrapalhando a corrida dele. Mas, de qualquer forma, eu espero uma temporada maravilhosa. Agora, o Hamilton, ele fez muito bem em se afastar. Ele, quando voltou, declarou exatamente que ele não tem nada contra o Verstappen, que o Verstappen absolutamente não tem culpa de nada do que aconteceu. O Verstappen estava ali no seu papel e fez o seu papel de forma muito digna, por isso foi o campeão mundial, com muito respeito. Foi muito bacana a gente ouvir isso, essa forma respeitosa que o Hamilton tratou o Verstappen, mas, na minha opinião, eu digo o seguinte para você, Fábio e amigos, eu acho que o Hamilton vai ter um procedimento na pista esse ano diferente que ele teve no ano passado, quando em vários momentos o Verstappen jogou para cima, ele tirou o pé para não bater. A gente tem uma coleção de momentos aqui, Bahrein, Barcelona, Imola, vários momentos. Em Silverstone ele não tirou o pé, bateu. Em Monza, ele não tirou o pé, um subiu em cima do outro. Quer dizer, então, essas situações, eu acho que ele não vai tirar mais o pé. Eu acho que o Hamilton aprendeu essa lição, porque o Verstappen não vai tirar o pé nunca, porque é da característica dele. Mas o Hamilton é um piloto que tem outras valências e outras características, e uma das características é ser um cara prudente, é ser um cara que conserva. Claro que ele é um cara agressivo e tudo, mas ele, numa situação de campeonato, de decisão de corrida e tal, ele é um cara que tem mais cabeça, ele tem 7 títulos mundiais. O Verstappen queria, porque queria a qualquer custo, a qualquer preço, esse título mundial. E por isso agiu assim, e não está errado, não estou aqui condenando, pelo amor de Deus. Ele tinha todo o direito, dentro da forma esportiva, como ele agiu, e quando não foi da forma esportiva, tanto ele e o Hamilton foram penalizados pela FIA, quando a FIA entendeu que eles usaram de uma forma não esportiva. Então eu espero um duelo espetacular, um duelo fantástico agora com 2 pilotos, digamos assim, 2 campeões mundiais, que o Verstappen precisava desse título agora para dar aquela respirada, aquela acalmada e com tudo para cima do Hamilton e com tudo para cima dos outros competidores, porque a gente não pode esquecer que a Fórmula 1 agora é uma nova Fórmula 1, com novos carros menores, carros com efeito solo, carros com pneus maiores, rodas maiores, aro 18, quer dizer, uma nova Fórmula 1 que vai todo mundo sair do zero. Quando começarem os testes em 23 de fevereiro, a gente vai ver o que vai acontecer, primeiro em Barcelona, depois no Sakir, depois os pré-testes antes do início da temporada, que começa dias 18, 19 e 20 de março, exatamente no Bahrein. Quer dizer, então a gente vai ter aí uma oportunidade, a gente já viu visualmente, os carros estão lindos, eu achei a Ferrari linda com aquele bico dela retrô, a Mercedes também maravilhosa, voltando a usar a pintura da flecha de prata, os outros carros estão muito, muito, muito lindos, todos eles, estão realmente espetaculares, a pintura, o design dos carros muito mais limpos, muito mais, digamos, o desenho está mais fluido, e a ideia é que haja uma competitividade maior, né? Agora, entre os pilotos, nós temos aí uma gama de pilotos que podem lutar pelo título mundial se tiverem carro.
A dupla da McLaren tem simplesmente Daniel Ricciardo, que tem 9 vitórias, e o Lando Norris, que bateu na trave na Rússia por uma teimosia dele. Se tivesse ido ao boxe trocar pneu, tinha vencido aquela corrida. Nós temos do lado do Max Verstappen o Sérgio Pérez, que é um vencedor de corridas. Nós temos ao lado do Hamilton o George Russell, que é um jovem leão, que é um cara que está com sede de vitória, que vai brigar pela vitória. Nós temos na Ferrari uma dupla talvez a mais equilibrada, que é o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. São pilotos equilibradíssimos e parece que a Ferrari vem aí. Eu ouvi rumores, lendo coisas dos jornais italianos, que a Ferrari descobriu alguma coisa no motor, juntamente com a gasolina, alguma coisa ali que vai dar uma potência maior no motor da Ferrari. Né? Não podemos esquecer nunca a AlphaTauri, que é uma subequipe da Red Bull e está sempre beliscando, está sempre brigando com o Pierre Gasly e o Yuki Tsunoda. Né? Esperamos mais da Aston Martin, esperamos mais da Alpine, que vem aí o Aston Martin, que vem com o Vettel e o Lance Stroll, a Alpine, que vem com o Alonso e o Esteban Ocon. Aguardamos também que a Alfa Romeo saia desse limbo, a Alfa Williams e Haas, principalmente a Haas, que é a última equipe, a pior equipe da temporada. Ano passado ela não marcou ponto, para você ter ideia, ela fez 0 ponto, foi a única equipe que não marcou ponto ano passado, foi a Haas. Então a gente espera sim uma Fórmula 1 mais equilibrada, mais junta, né? O pelotão mais junto, para que a gente possa ter muitas disputas. E quem sabe, olha, se a temporada 2022, Fábio, for metade do que foi a 2021, eu já vou estar muito satisfeito. A gente só espera que a temporada acabe igual acabou no ano passado, com o narrador de pé. De pé ali narrando, né? É isso que a gente espera. E outra coisa, sabe o que eu fico feliz é ver também o crescimento da McLaren nessas últimas temporadas. Eu torço bastante para a McLaren, eu acho que tem... A McLaren a gente tem um amor, essa é uma coisa afetiva por causa do Senna, né? Quem viu, né? Quem viveu aquela época lá, não tem... Vê a gente viu aqui, ó, 3 títulos. Aí. Olha que beleza. Tenho aqui... O artista é o Roberto Mucillo, para quem não sabe, Roberto Mucillo, procura aí, Roberto M-U-C-I-L-L-O, Mucillo. Não, e essa McLaren aqui de 88... Maravilhosa. Foi a que deu... acho que a melhor temporada do Senna, que o Senna levou... Essa MP4/6 é realmente uma joia, né? Uma joia. Não tem jeito. Casa de quem gosta de Fórmula 1 tem capacete, tem carro, tem livro. Não tem jeito. Sérgio, voltando agora, de fato, à sua carreira. Quando você se descobriu narrador? Quando foi que você viu que, não, quero fazer narração, quero estar na frente do microfone, levando emoção, seja no futebol, seja no automobilismo, seja em qualquer outro esporte? Como é que surgiu isso na tua vida, essa profissão? Eu sempre ouvi rádio desde pequeno, em casa, todo mundo ouvia rádio, então eu sempre ouvi rádio. E eu sempre jogava botão, né, no meu prédio, com meus amigos ali em Copacabana, a gente jogava botão, e eu jogava muito mal o botão, né, muito mal. Então eu nunca ia para a final, nem para as semifinais, ficava antes, né, eu perdia antes. E aí eu passei a narrar os jogos de botão. A gente botava lá a mesa e eu imitava os locutores antigos. Aqui no Rio de Janeiro tinha o Valdir Amaral, tinha o Jorge Cury, o Dualcey Bueno de Camargo, em São Paulo, Fiore Giliotti, e eu ouvia esses locutores e eu imitava eles na televisão. Quem narrava era o Tércio de Lima, né? Então eu imitava esses caras narrando, e depois eu sou botafoguense, eu torço pelo Botafogo, e por causa do futebol e do Botafogo, eu acabei parando na televisão num programa de torcidas organizadas, que acabou se repetindo numa emissora de rádio, e eu lá fui também, e nessa emissora, na Rádio Roquete Pinto, com 16 anos de idade, eu fui convidado pelo André Lacer e pelo então diretor da rádio, que era o Raul Quadros, já falecido, infelizmente falecido. O Raul me convidou para que eu passasse ali a cobrir o América pela rádio. E eu fui com o repórter, e como eu já ouvia rádio desde pequeno, eu acho que eu tinha isso já adormecido. Então, eu não me descobri. Meio que me empurraram, e eu fui, fiz as reportagens, voltei, obviamente, não eram da qualidade dos repórteres, mas foram me dando toques, olha, faz assim, faz assado e tal. Eu peguei uma autorização com a minha mãe para poder trabalhar, porque eu tinha 16 anos de idade. Eu já trabalhava, eu trabalhava de contínuo, porque eu queria ter uma moto, então desde os 13 anos eu já trabalhava. Mas aos 16 eu fui trabalhar, além de estudar
e de trabalhar em outro emprego, porque rádio não dava dinheiro para ninguém. Eu fui trabalhar na rádio também, às quartas e quintas à noite, sábados e domingos durante o dia todo, que era quando tinham as transmissões esportivas. E eu ainda ia lá alguns dias da semana para ajudar nos programas esportivos que tinham na rádio. E aí um dia faltou um narrador, eu era repórter na época na Rádio Roquete Pinto, e o narrador passou mal, e o meu chefe falou, olha, você não queria tanto me pedir, tanto uma oportunidade para você narrar? Hoje é o dia. Era uma preliminar na época não era juniores, era juvenis. Então era uma preliminar de juvenis entre Flamengo e Madureira. O jogo de fundo era Flamengo e Madureira. E eu narrei essa preliminar e depois eu não voltei mais para o campo. Eu acabei ficando como um segundo narrador e de lá trabalhei em várias emissoras de rádio, na Roquete Pinto, na Continental, na Carioca, na Capital, na Rádio CBN, na Rádio Nacional, enfim, e depois fui para a TV Educativa. Na TV Educativa eu conheci a Solange Amado, que foi uma grande amiga, é uma grande amiga minha, hoje está residindo em Portugal, e ela tinha ido para um embrião de um projeto de canal esportivo, que era, na época, chamava-se Top Sport, e que veio a ser o Sport TV. Eu fui o 12º maluco que entrou ali pela porta para que a gente transformasse aquele sonho que a gente não sabia nem o que era. Sabe aquela coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos, a gente não sabe nem o que é, nem sabe nem por onde começa. Mas, na verdade, acabou dando tudo certo e depois o Top Sport virou Sport TV e do Sport TV eu fiquei lá 29 anos. Você falou do rádio, né, que é uma coisa... Muita gente até falava, o rádio um dia vai acabar, não acaba nunca. O rádio é o maior veículo de comunicação do mundo. Rádio é o maior veículo de comunicação do mundo. E rádio é fascinante pela forma que você tem que passar aquele jogo para uma pessoa que não está vendo nada. Você guia o ouvinte, né? Por isso que é sensacional. O rádio, Fábio, ele é o poder da imaginação. Você tem que fazer o cara imaginar aquilo tudo, descrever, né, com todas as cores para que ele possa, na cabeça, imaginar, ouvir aquilo e imaginar. Do rádio, você lembra de alguma transmissão que te marcou? Alguma partida, algum evento que você fez pela rádio? Teve algum momento realmente que te marcou? Lembro. A primeira transmissão que eu fiz de Fórmula 1 foi na Rádio Carioca. Em 1988, eu pedi para o meu chefe, o João Haddad, se a gente podia fazer o Grande Prêmio Brasil de 88. E aí ele concordou que nós fizéssemos, mas, obviamente, a gente não pagou direitos nenhum. Naquela época, para se fazer rádio, você tinha que mandar a Embratel, pedir para a Embratel fazer uma solicitação, e a Embratel instalava linhas telefônicas de transmissão, que era RX e TX, transmissão e recepção. E aí eu levei uma mesinha Shure para minha casa, coloquei uma televisão, convidei um amigo que era muito parceiro e gostava muito de automobilismo, um alucinado por automobilismo, para ser comentarista, e nós fizemos uma transmissão, inclusive o meu chefe conseguiu vender uma cota de patrocínio, anunciando, e nós fizemos lá a nossa transmissão. Foi a primeira vez que eu fiz, e me lembro que eu fiquei muito emocionado de transmitir a Fórmula 1, porque aquilo ali era uma paixão que eu tinha. E eu fiz outras transmissões de rádio fantásticas. Em 1989, eu estava trabalhando, eu como botafoguense, estava trabalhando no Botafogo. Há 21 anos não ganhava um título, para você ver. Eu, quando fui ao Maracanã a primeira vez, eu tinha 5 anos em 68. Eu fui no colo do meu pai. E depois, em 89, o Botafogo foi campeão. Eu passei 21 anos sofrendo o que se hoje chama de bullying. Né? Naquela época, foi o que eu sofri na minha infância toda. E pude trabalhando, ver o Botafogo ser campeão. Foi uma transmissão que me marcou muito. Mas uma transmissão também que me deixou bastante mexido foi na Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil, Botafogo e Juventude no Maracanã. Esse jogo eu narrei. O Juventude tinha vencido o Botafogo por 3-2 e com o empate ele conseguiria ser campeão. A torcida do Botafogo colocou 100 mil pessoas no Maracanã e o Juventude empatou o jogo, foi campeão. Aquilo me marcou muito por toda a expectativa que eu tinha de narrar aquele jogo, como estava o Maracanã naquele dia e tudo mais, e aí acabou dando errado para o Botafogo, mas não misturei paixão com a profissão. Eu digo, o ambiente estava tão maravilhoso aquele dia, tão incrivelmente vibrante, e acabou sendo um ambiente de muita decepção no final do jogo. Foram algumas transmissões das muitas e muitas e muitas transmissões de futebol que eu fiz na época de rádio. Né? E o bacana, né, é você comentar isso, porque o profissionalismo fala em primeiro lugar, né? Você
tá ali também na expectativa como torcedor de ver o seu time ganhar, mas outro time ganhou, segue o jogo, né? Claro. Então é um ponto do profissional mesmo, né? Chegando em casa é outra história. Não, saiu dali, você xinga, chuta a mesa e tal, mas né, você ali, quando você está trabalhando, e esse ano, inclusive, foi muito engraçado por causa da Fórmula 1, fazendo só um parênteses, Fábio. Esse ano foi muito engraçado porque muita gente dizia que eu torcia para o Verstappen e muita gente dizia que eu torcia para o Hamilton. E eu fiquei feliz com isso, porque eu falei, vocês estão achando que eu estou torcendo para os dois, é que tá legal. Se achassem que eu estava torcendo só para um, aí eu ia ficar preocupado. E eu não torci para nenhum dos dois, eu estava torcendo para a Band fazer tudo direitinho, e enfim, eu queria aquilo, eu torci para acontecer exatamente o que aconteceu. Aliás, não, eu não posso ter torcido para isso, porque nem nos meus maiores sonhos eu ia imaginar que ia acontecer isso. Mas eu estava torcendo para a temporada ser muito legal, mas foi muito mais do que a minha torcida e os meus sonhos. A gente viu que você torceu muito, porque na hora que teve o pódio, você falou a Band está em primeiro lugar. A gente viu a tua alegria, mas realmente não tem como, né? Você torce para que o projeto dê certo, e se o Hamilton ganhar, você vai gritar, se o Verstappen ganhar, você vai gritar, se o Mazepin algum dia também. Se tivesse um brasileiro, Fábio, com certeza, aí já é outra coisa quando a gente está na Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos, aí tem aquela pachequice mesmo, que eu acho que a gente não escapa disso, porque você não pode narrar um evento quando tem a participação do Brasil, que é o teu país, de uma forma mais, digamos assim, neutra, né? Você tende... Eu acho que todos os narradores, os locutores esportivos brasileiros tendem a puxar a brasa para a nossa sardinha. Isso é absolutamente normal e natural, quase que involuntário. Né? Mas quando você está fazendo uma transmissão, o que você deve fazer como jornalista é ser o mais imparcial possível. Aliás, isso é uma das vertentes da nossa profissão. E outra coisa também, acho que nesse canal aqui tem muita molecada, né? E o pessoal ficou extasiado quando o Hamilton pegou a bandeira, fez aquilo, lavou a alma do público, né? No momento tão difícil que o Brasil passa. E outra coisa, aí acho que essa sensação que o público teve foi a sensação que você, tanto eu, quanto meu pai, quanto tantas outras pessoas, viam o Senna carregar a bandeira, né? E quando eu vi aquilo do Hamilton com a bandeira em 2021, eu me remeti a 93. Eu não posso nem falar muito, porque eu fico emocionado com aquele grande prêmio. Me marcou pessoalmente, me marcou muito. Fico até... nem gosto de comentar muito, senão eu choro. Mas foi um negócio fantástico. Então eu acho que é isso. Se tivesse um brasileiro ali, e a gente espera que tenha, imagina essa emoção. Acho que ninguém ia aguentar, né? Ver novamente aquilo que a gente viu com o Massa em 2006, ver novamente, a gente espera, né, Maurício, que isso volte. Né? O Massa, você vê que o Massa teve a maior despedida que um piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Acho que qualquer piloto de qualquer categoria jamais teve uma despedida como teve o Felipe Massa, que começou por causa de uma batida na subida do café. Ele bateu. Aí era a última corrida dele do ano e tal, ele saiu do carro, quer dizer, a última corrida dele em Interlagos, ele saiu do carro, assim, meio cabisbaixo, a corrida parou, e literalmente parou. Parou para homenagear, primeiro com a arquibancada, e depois com a salva de palmas, ele passou por toda a extensão do boxe. Quer dizer, esse tipo de coisa, o brasileiro, naquele gesto que o Hamilton teve de parar e pegar a bandeira, o brasileiro, eu, na hora, falei isso, e o brasileiro se viu naquele momento dos anos 90. A gente reviveu aquilo. Quer dizer, o Hamilton, ele digamos assim, ele fez um favor para nós de nos resgatar para dentro de Interlagos, resgatar o herói nacional, que foi Ayrton Senna, né? E resgatar o momento lindo de pegar a bandeira brasileira. Ele que era um inglês, nem no GP, nenhum GP de Silverstone que ele venceu na vida, ele pegou uma bandeira inglesa. Aliás, ele nunca pegou nenhuma bandeira de nenhum país, nem na própria Mercedes, para desfilar, e ele desfilou com a bandeira brasileira. Quer dizer, então é um momento único, um gesto único de um esportista mundial. Então, acho que a reação do público e a minha não podiam ser diferentes, né? Não, com certeza, né? E falando de uma reação, nas Olimpíadas de 2012, todo mundo lembra, foi uma Olimpíada muito bacana, a Globo não tinha os direitos na TV aberta, tinha pelo Sport TV, você estava lá em Londres, e um dos momentos que ficou marcado na história do Sport TV, na história, enfim, da televisão nesse ponto, foi que você teve a oportunidade de narrar o ouro olímpico da Sara, né? E o Galvão mostrou essa imagem de você, da Sara Menezes. O Galvão mostrou a imagem, você muito emocionado ali
na pós-transmissão. Eu queria que você falasse desse fato, porque todo mundo que viu ali, pessoalmente a mim, até os colegas que eu trabalhava na época comentaram muito no serviço, dessa sua emoção. Como é que foi narrar? Que deve ser surreal narrar um brasileiro, uma brasileira levar um ouro olímpico. Eu queria que você contasse um pouco desse episódio primeiro marcante. foi a primeira medalha de ouro do judô feminino, né? Aquilo ali eu já estava acompanhando o judô desde 2004, 2003, eu já fazia eventos de judô. Logo, como eu falei para você, eu era meio que um coringa, então logo que o judô começou a ser exibido no Sport TV, eu fui deslocado para fazer isso, até porque eu tinha lutado um pouquinho de judô, eu tinha uma certa noção, eu tinha uma certa familiaridade com o esporte, então eu fui colocado lá para ser o narrador e fui acompanhando a evolução da Sara. Eu acompanhei a chegada da Sara na seleção brasileira a partir de 2007, 2008, a evolução dela em 2009, Copa do Mundo, 2010, Campeonato Mundial, e chegando até o momento da Olimpíada em 2012, quer dizer, então isso foi uma situação muito legal. E segundo, porque eu tinha vindo de 2008, eu ia fazer os Jogos Olímpicos da China, e eu tive um problema médico, e eu acabei afastado no terceiro dia da Olimpíada, eu quase morri, tive uma perfuração de intestino, acabei numa mesa de cirurgia, fiz colostomia, foi uma coisa terrível, eu passei 102 dias da minha vida em função desse problema intestinal que eu tive. E eu estava muito pronto para narrar a Olimpíada de 2008, a Olimpíada de Pequim, eu estava muito pronto para fazer o judô, já estava acompanhando o judô há muitos anos e tal, e o próprio judô brasileiro estava pronto para ganhar medalhas. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nem eu narrei a Olimpíada, nem o judô brasileiro ganhou medalha. Então, tudo foi se canalizando para 2012. E em 2012 aconteceu aquela situação da Sara aí passando, né, foi logo no primeiro dia na primeira segunda-feira olímpica, né? A Olimpíada começou no sábado, já com algumas provas. No domingo teve a festa de abertura e na segunda-feira começou aquela maratona de transmissões. E eu estava escalado lá para a nossa arena lá do judô e nem havia muita expectativa que a Sara conseguisse uma medalha. Tanto que o repórter que estava escalado, a repórter, que era a Karen Duarte, ela estava escalada em 2 ou 3 dias em que havia uma expectativa. A Mayra Guiar podia ganhar medalha, não me lembro mais quem que tinha expectativa, enfim, tinha alguns atletas que tinham expectativa de medalha. Então, ela não, como éramos poucos lá, como você disse, a detenção dos direitos para a televisão era da Record e a Record deu poucas credenciais para o Sport TV. Nós éramos 40, para você ter ideia, contra 300 pessoas que trabalhavam na Record concomitantemente na transmissão olímpica. Então, não havia expectativa de medalha da Sara. Ela foi vencendo, foi passando, aí passou a hora do almoço, teve o descanso, ela voltou, continuou vencendo e acabou conquistando a medalha de ouro. Então, aquele dia foi um dia muito especial para mim. Aquele dia eu entrei na vida da Sara e a Sara entrou na minha vida. Nós somos amigos até hoje, depois do que aconteceu. A Sara já me homenageou. Eu tenho uma cópia da medalha da Sara que eu ganhei. Eu tenho uma faixa preta que a Sara me deu com o nome dela e meu nome entrelaçados. A nossa vida, eu tenho uma foto dela, que é uma foto histórica dela levantando a mão e chorando depois de ter vencido a romena, que era campeã olímpica, né? Ela jogou a romena de costas e foi uma vitória espetacular por Ippon. Então foi isso, foi uma Olimpíada em que eu estava pronto, com uma expectativa muito grande, e deu tudo certo, porque eu narrei não só a medalha de ouro da Sara, como também a medalha de ouro do Arthur Zanetti. É que muita gente não se lembra disso, porque a Sara foi uma coisa assim mais emblemática, mas eu também narrei a medalha de ouro do Arthur Zanetti, narrei outras pratas, outros bronzes, no vôlei de praia, no vôlei de quadra, enfim. Foi uma Olimpíada muito especial para mim, mas a homenagem que o Galvão fez naquela oportunidade foi justamente para mostrar que o narrador também tem sentimentos, né? Eu acho que ele fez aquela pequena homenagem, singela homenagem, para mim, justamente por isso, para mostrar que o narrador, ali atrás de um cara que está narrando, também tem um sentimento, né? E o meu sentimento, além da satisfação de ver a Sara ganhar a medalha de ouro, de ser a voz que estava levando a medalha de ouro para o Brasil, a primeira medalha feminina do judô, também tudo que eu tinha passado, aquilo tudo foi uma coisa que veio na minha cabeça, tipo assim, agradecendo a Deus que eu tô aqui, eu tô vivo, eu podia ter morrido, eu cheguei a ficar em coma 3 dias, quando em 2008 aconteceu o problema do intestino, quase morri realmente, mas Papai do Céu estava lá e disse, não, volta lá que você ainda tem uma medalhinha para ganhar lá, para narrar. E aí eu fui agraciado, digamos assim, né, em 2012 com essa
esse prêmio, né, de poder narrar a medalha da Sara Menezes e outras tantas medalhas naquela Olimpíada emblemática que foi a Olimpíada de Londres. Você é pé quente, hein? Você tem fama de pé quente mesmo, viu? Você conseguiu narrar o Pan-Americano também. Teve aí essa temporada de Fórmula 1. Se a Bandeirantes um dia transmitir um campeonato paulista brasileiro e tiver o Corinthians, por favor, narre uma partida do Corinthians, por favor. Quem sabe Vai, Corinthians! É que você não ajude um pouco aí o Corinthians a voltar a ganhar um título, né? Agora, outro esporte também, e que fez muito sucesso, e você foi a voz também, foi o MMA, né? Você narrou várias categorias, UFC, enfim. Você foi a voz de um esporte que cresceu até muito rápido, né? Já era um esporte antigo, né? Já o Brasil já tinha até atletas, enfim, só que o estouro mesmo foi ali nos anos 2010, né? Vamos colocar assim, no final dos anos 2000 para 2010. E eu queria que você falasse um pouco também dessa experiência de ter narrado, de ter visto os brasileiros ali faturando também, colocando o nome do Brasil nesse esporte. Como é que foi essa experiência para você também? Eu narrei MMA desde 94, quando eu estava no Sport TV, 94, 95, quando começou o Ultimate Fighting, ainda com os Gracie no comando. O Joinha, o Jorge Guimarães, ele trazia as fitas e nós sentávamos numa cabine com, às vezes, 15, 20 dias de diferença da data em que tinha sido realizado o evento para a data que a gente estava narrando. A gente colocava a narração em português, né, fazia a mixagem e a narração em português para poder ser exibida. Então, eu narrei os primeiros 60 UFCs. Eu não sei que número está agora, 240, 260, não sei. Mas os primeiros 60 eu narrei, e eu narrei grandes lutas, grandes combates. Eu vi grandes lutadores brasileiros e mundiais se enfrentando. Quando eu comecei a narrar, o torneio não exigia luvas e era torneio, ou seja, o cara lutava contra um adversário, se ele vencesse, ele pegava outro. Quer dizer, não era uma luta só por dia. Para o cara ser campeão, ele tinha que lutar 3, às vezes 4 vezes. Então, aconteceram alguns eventos em que o cara chegava na semifinal, ele ganhava a luta, mas ele não conseguia ir para... Ele não conseguia ir, desculpa aqui só... E ele não conseguia ir para final, porque ele estava tão machucado que ele não conseguia ir para a final. Quer dizer, isso são situações realmente incríveis que acontecem na luta, que aconteceu naquela época. E depois eu vi o Ultimate Fighting virar um evento esportivo de cunho mundial e de apelo mundial e de essa carreira maravilhosa que os brasileiros fizeram, essa trajetória maravilhosa que os brasileiros fizeram desde a época do Rickson Gracie, do Royce, depois passando pelo Marco Ruas, depois o Pedro Rizzo, todos esses caras que vieram na esteira, o Vanderlei Silva, o Valide, Ismail, os irmãos Minotauro, o Antônio Rodrigo e Antônio Rogério, enfim, todos os lutadores que vieram aí, depois um pouco mais para frente, o Anderson, né, o José Aldo, todos esses caras eu vi, eu fiz lutas, eu fui transmitir lutas de boxe na Bahia do Anderson Silva, quando o Anderson nem lutava o UFC ainda, era um garoto ainda, e lutava lá nos eventos da Bahia, do mestre Luiz Alves. Então, eu vi o crescimento desse esporte, eu fui o narrador que iniciou isso tudo. Eu narrei muito boxe também no Sport TV, eu sou um amante, um aficionado, eu lutei boxe também quando eu era garoto, eu pude praticar um pouco, acho o boxe um esporte fantástico, né? A nobre arte, né? A luta de punhos, espetacular. Então, eu realmente tenho muito orgulho disso tudo, eu tenho muita falta do MMA. Nós temos até um evento que chama-se STF, que não é SFT, que é um evento que passa na Band, que eu falei até com o meu chefe lá, o Denis, olha, dá uma bobeirinha lá, deixa eu narrar uns 10 minutinhos lá. Não, você é da Fórmula 1, mas eu tenho muita saudade, eu tenho muitos amigos até hoje, dentro do mundo das lutas, tenho muita saudade de narrar o MMA. Você falou que é amante do boxe, até fazer uma pergunta que a gente viu que depois de muito tempo o boxe virou notícia, né? As pessoas acompanharam uma luta de boxe entre o Popó e o humorista o Whindersson Nunes, né? Se valeu ou não valeu, isso é uma outra questão. A questão é que o boxe voltou a ser comentário no Brasil, a ter uma visibilidade. Você acredita que há chance do boxe voltar
a ter o que era antigamente, a que a gente parava sábados à noite para ver as lutas, seja as lutas brasileiras com Popó, seja aquelas lutas do boxe internacional que a gente acompanhava na Globo, na Bandeirantes. Tem volta? Você acha que ainda pode ser aquele fenômeno que foi? Olha, nós tivemos grandes brasileiros, né? Se eu voltar um pouquinho no tempo, nos anos 50, o Éder Joffre foi bicampeão mundial, nosso galo de ouro, né? Maravilhoso lutador, pugilista brasileiro. Nós tivemos o Chiquinho de Jesus também, que foi um expoente no boxe mundial. O Maguila, que com uma força muito grande do Luciano do Vale, da Bandeirantes, levou o esporte, o patamar, elevou o esporte do boxe, o patamar do boxe, de novo também com grandes emoções, até porque luta de peso pesado é sempre uma coisa que chama muita atenção, dois caras muito grandes, muito fortes, e o Maguila enfrentou grandes como o Evander Holyfield, por exemplo, né? Ele perdeu por nocaute, mas foi uma luta excepcional, uma vitória até ter enfrentado pelo título mundial o Evander Holyfield. E mais recentemente nós tivemos o Popó, que foi o cara que ganhou 4 vezes o cinturão mundial, né? E nos deu tantas e tantas alegrias, e obviamente os grandes do boxe mundial, desde da época de muitos dos anos 70, da época de Cassius Clay, de George Foreman, de Joe Frazier, esses grandes lutadores mundiais, aí passando para o Mike Tyson e toda o Evander Holyfield, são realmente astros e nomes, e a gente sempre se acostumou a isso. Mas o boxe aqui no Brasil, infelizmente, ele é um esporte que ele não tem muita visibilidade. Quando surge um expoente, ele não tem apoio financeiro. Não adianta o lutador hoje, aqui no Brasil, não existe ainda centro de excelência do boxe, então não dá para se preparar como se prepara nos Estados Unidos ou na Europa, então é diferente a preparação do boxe. E o lutador, para poder fazer sucesso, tem que ir para os Estados Unidos e fazer lá uma série de eventos, começar ainda com as Luvas de Ouro, que é um dos eventos esportivos mais cobiçados do mundo para um lutador jovem entrar, é o Golden Gloves, né, que é esse Luvas de Ouro, que é um evento muito importante na formação do esportista, do lutador. Mas aqui no Brasil, sinceramente, eu fico muito chateado, triste, porque a gente não tem um centro de excelência, e o brasileiro, assim como gosta da Fórmula 1, também gosta do boxe, porque está acostumado a ter alguns expoentes que tivemos, agora mais recentemente o Esquiva Falcão, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, né, que vem sendo um lutador fantástico. Aquela moça, me foge o nome agora, me desculpe, uma brasileira que ganhou medalha de ouro também, enfim, o boxe feminino, que passou a ser um esporte olímpico, e as próprias mulheres entraram na luta de vez, elas lutavam judô, algumas faziam karatê, agora fazem MMA, fazem o boxe como uma modalidade, uma atividade esportiva, e não só uma atividade para física, mas uma atividade esportiva. Mas eu, sinceramente, espero que o Brasil tenha ainda um lutador que possa surgir e, de novo, elevar o nome do boxe brasileiro, que é uma escola muito legal. Eu amo o boxe e torço muito para isso, meu Fábio. Não, é muito bacana. E, para quem não sabe, era uma briga de direitos. Globo, Bandeirantes, SBT, sábado à noite, era tremendo assim parar na frente da TV e ver aquelas grandes lutas, e principalmente quando a gente teve a oportunidade também de ver muitos brasileiros ali disputando. A gente tem uma lembrança muito forte do Popó, mas tiveram outros brasileiros na história que levaram a arte nobre aí ao Brasil também ao topo com títulos. Eu também torço muito para que o Brasil volte com força, e a gente está vendo o boxe olímpico, até uma alegria, né? Vamos medalha de ouro, então foi muito, muito bacana mesmo. Bom, a gente já está com quase 1 hora de live. Eu vou ter 2 perguntas, porque eu também tenho que liberar o Sérgio Maurício, ele tem coisa para fazer, e não vou ficar alugando muito você, não. Eu sei que você já falou isso em outras lives, em outras entrevistas, de como a Fórmula 1, de um acidente específico, mudou ali, né, junto com o seu pai também. Eu queria que você contasse um pouco essa história, que ela é fantástica, e isso remete ao meu pai também. Fala primeiro, que aí depois eu conto um pouquinho, porque que é um pouquinho parecido. Eu já via corridas, a Globo transmitia desde 72, aí 73 tinha uma corrida, foi a primeira vez que aconteceu uma morte transmitida ao vivo. Foi o piloto Roger Wilson, que num acidente que ele teve em Zandvoort, ele acabou colidindo, e os carros antigamente,
os pilotos sentavam como se estivessem sentados numa banheira de gasolina, que os tanques de gasolina eles eram dos dois sidepods, das duas laterais dos carros de Fórmula 1, né? Eles precisavam de muita gasolina, então o máximo de volume cúbico possível que pudesse ser colocado nos carros, não havia reabastecimento, os carros consumiam muito, então na largada eles iam muito pesados, com muito combustível. E aconteceu um acidente, o Roger Williamson ficou preso ali, o David Purley desceu do carro, tentou pegar um extintor de incêndio, tentou apagar. E quando meu pai viu aquilo tudo, ele falou assim, olha, você não vai ver isso, porque isso aí não é esporte. Isso aí, onde uma pessoa morre queimada, eu não posso considerar isso como esporte. Meu pai era um cara que gostava de futebol, de vôlei, de boxe, mas ele não achava que a Fórmula 1, porque aquilo ali foi a primeira vez que foi transmitida ao vivo a morte de um esportista. Nunca na história da TV mundial um cara tinha morrido praticando um esporte. E, quer dizer, já era difícil você ver alguma morte durante uma transmissão, ainda mais que hoje é lugar comum. Você liga a televisão, você vê bandido atirando em pessoas comuns, enfim, você vê, né, guerras, enfim, mas naquela época não. E o esportista morreu, o Roger Williamson. Meu pai me proibiu de ver. Mas eu tinha um tio que morava ali numa rua do lado, ali no Catete, no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e eu passei os domingos, no domingo que teve corrida, não eram muitas antigamente, tinham 12, 13 corridas por ano. Aí no outro domingo que teve corrida, eu fui na casa do meu tio. Meu pai começou a desconfiar. Todo domingo de corrida, no terceiro domingo de corrida, eu fui na casa do meu tio, ele falou, vem cá, por que você só vai domingo na casa do seu tio e geralmente é domingo de corrida? Ele sabia que meu tio via corrida. Aí eu falei, poxa, eu gosto de ver as corridas de Fórmula 1. Ele falou, então tá bom, então deixa você ver, não precisa ir lá, deixa ele, pode ver aqui em casa. E aí foi isso, foi uma história curiosa, porque aconteceu por causa de um acidente, né? Por causa de uma morte que foi transmitida ao vivo. E isso me despertou ainda mais uma paixão, uma curiosidade de estar acompanhando as corridas de Fórmula 1. E é interessante porque quando eu li isso, remeteu muito ao meu pai, que meu pai, aqui em casa, a gente sempre foi muito mais Fórmula 1 do que qualquer outra coisa do tipo, né? Do que futebol, enfim. A paixão por Fórmula 1 é uma coisa que a minha família carrega há muito tempo. E o meu pai, ele era sócio de um clube, né? Ele foi nesse clube e ele viu esse acidente ao vivo, igual a você, só que ele viu em cores. Porque no clube havia um televisor em cores. E ele ficou tão chocado com aquela cena, porque realmente ele sempre contava isso que você falou agora, nunca havia visto aquilo. Um cara espatifar o carro, pegar fogo, desespero, sem nenhum tipo de corte, porque hoje em dia a Fórmula 1 tem um cuidado, aquele acidente que teve em 2020 com o Gasly, né? Não, com o Grosjean. Com o Grosjean, desculpa. No Sakir. Quando a gente viu aquela batida, a gente viu que foi feio. Eles não exibem nada. Tá tudo bem com o cara? Aí mostra. Né? Eles têm esse cuidado, que foi diferente do Senna, que é considerado que a gente viu o Senna ali na sala de estar por tudo aquilo ao vivo também. Né? Então, exatamente, foi a partir do Senna que começou a ver esse cuidado, digamos assim, com a transmissão, de não mostrar a violência do esporte. Né? Porque a gente viu aquilo ali do Senna ao vivo. Eu tinha 10 anos de idade, eu vi aquilo, eu fiquei em choque vendo aquilo, né? Aquilo não sai da minha cabeça, aquela corrida inteira não sai da minha cabeça até hoje. Pode passar os anos que for, aquilo não sai da minha cabeça. Então imagina, tanto para você quanto para o meu pai ver aquilo, mas por mais aquele receio que teve, não tem como. O esporte e a paixão pelo esporte falar mais alto, né? Você fugir ali para ver, o meu pai um pouco assustado, continuou assistindo, não tem jeito. Mas ainda bem que a Fórmula 1 tá mais segura, aquele acidente do Verstappen por cima do Hamilton, se não tivesse aquela proteção... Que aconteceu por quê? Porque o Julius Bianchi, em 2014, acabou falecendo quando ele bateu num caminhão, num trator que estava parado em Suzuka. Você viu, isso estava fora da pista, ele bateu e acabou batendo com a cabeça, teve traumatismo craniano. Não, aquilo foi terrível também, mas agora a Fórmula 1 tá... A gente sempre fala isso, tem que alguém, infelizmente, falecer. Algumas coisas são muito imprevisíveis, né? Por mais previsibilidade que o esporte tenha, algumas coisas são imprevisíveis. E aí você vê a adoção do Hans também, daquele apoio de cabeça para que o piloto não dê aquela chicoteada. Isso tudo é decorrente de acidentes que acontecem, de coisas que acontecem e vão aumentando a segurança e, consequentemente, isso vai também passando para os carros de passeio, para os carros
de rua. Nossa, tudo que é desenvolvido em termos de segurança e de modernidade na Fórmula 1, se puder passa para os carros de rua, para também nos darem segurança, modernidade, tecnologia, enfim. Bom, para encerrar, essa pergunta romântica, vamos dizer assim, né? O que você espera e o que você torce narrar no futuro? Você tem alguma vontade dentro de você que fala, olha, eu quero narrar isso daqui. Se acontecer, eu quero estar ali narrando para o público brasileiro. A minha vontade agora, no momento, é narrar um brasileiro na Fórmula 1. Eu quero narrar uma corrida em que tenha um brasileiro na Fórmula 1. Né? Eu tive a oportunidade, você falou que eu sou pé quente. Em 2014, a última pole position do Brasil, eu tive a oportunidade de narrar. Eu estava na Áustria, foi a minha primeira corrida que eu narrei pela TV Globo, e eu estava na Áustria, eu narrei a pole. Eu estava com o Luciano e com o Rubinho, o Luciano Burti, o Rubens Barrichello, e eu narrei a pole do Felipe Massa, quando o Hamilton saiu da pista, o Nico Rosberg saiu da pista também, e o Felipe conseguiu a pole position. Foi a última pole do Brasil. Então eu tenho muita vontade de narrar. Eu queria muito que chegasse um piloto brasileiro. Está muito longe ainda disso acontecer, né, da chegada do piloto brasileiro. Nós temos lá um, que é o Pietro Fittipaldi, mas que não tem nenhuma oportunidade porque ele é um piloto reserva da Haas. Mas eu queria muito narrar. Se eu pudesse escolher para narrar um evento, um sonho de consumo, um sonho que eu teria, era narrar um piloto brasileiro na Fórmula 1. E se um piloto brasileiro ganhar, você vai narrar em cima da mesa, né? Você vai subir em cima. Vou levar o microfone para o Otto e vou comemorar. Olha, Sérgio, eu antes de tudo queria te agradecer bastante. Se todos os profissionais fossem igual a você, carismático, simpático, de portas abertas, você não faz ideia a alegria que foi falar com você, entrevistar você. Eu não considero uma entrevista, um bate-papo, porque isso faz com que a gente assista a Fórmula 1, não apenas para ver os carros, as disputas, mas para ver alguém como você narrando, com a sua emoção, com a sua genuidade e principalmente com essa aproximação que você tem com o público. A gente se sente ouvindo um amigo narrando. E eu vi aqui nesse bate-papo um amigo batendo um papo comigo, a gente não se conhecia, é a primeira vez que a gente está conversando, eu já me sinto um amigo pela forma que você trata os seus colegas jornalistas, os fãs de automobilismo e os telespectadores que estão ali. Você abre as portas para um público para que todo mundo entre na Fórmula 1, que é às vezes criticada, não é isso, mas muitas pessoas às vezes entram pela forma que você recebe essas pessoas. Então, queria te agradecer, não só por você estar aqui, mas principalmente pelo que você faz pelo automobilismo, pela Fórmula 1, com a sua competência, com o seu carisma e com sua genialidade, que está agradando todo mundo. Aquela homenagem em Interlagos, ela não foi à toa, porque eu acho que tanto eu quanto outras pessoas que não estavam ali, mas vendo, estavam também aplaudindo você pela narração que você fez e que você tem feito e vai fazer ainda. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Fábio Marquezine. Obrigado pelo seu convite de eu poder conversar, bater um papo aqui com você, com os seus espectadores aqui do teu canal. Muito legal a gente falar sobre as histórias da TV, contar, lembrar de fatos. E eu sou apenas, Fábio, um fio condutor entre o evento e o cara que está em casa. Então, se eu fizer essa condução da forma melhor possível, mais amistosa, mais legal, eu tenho certeza que na outra vez que eu for fazer um evento, eu vou estar fidelizando aquela pessoa, eu vou estar tendo aquela pessoa como a nossa audiência, e o que mais eu faço é narrar para quem está em casa. Eu tento ser o fio condutor, eu tenho a oportunidade de estar com o microfone de uma emissora que é a TV Bandeirantes, que é uma das grandes emissoras. Esse ano vai completar 55 anos de existência, a Rádio Bandeirantes completa 85 e a emissora 55 anos. Então, essa oportunidade que eu tenho, que me foi dada pelo Johnny Saad, pelo Denis Gavazzi e pelo Rodolfo Schneider, é uma oportunidade única. E a coisa que eu mais gosto, eu sempre brinco, eu falo o seguinte, Fábio, que eu sou um cara privilegiado, porque eu faço o que eu mais gosto e ainda me pagam para fazer isso. Quer dizer, eu faria até de graça. Eles não sabem, nem corta essa parte que eu faria de graça. Mas é isso, entendeu? Eu amo o que eu faço e para mim é uma coisa muito legal, muito bacana. E muito obrigado pelo convite que você me fez e espero conversar com você mais vezes por aqui, tá bom? Um grande abraço para todos e muito obrigado
pela oportunidade que você me deu aqui. Não, e além de ser pago, ter a chance de comer uma pizza no Faustão, né? Estou esperando essa pizza. Eu falei, eu só quero na segunda ou na sexta, que era pizza na segunda e sexta churrasco. Não me convide para terça, quarta, quinta, não. Eu só quero ir na pizza ou no churrasco. Tá vendo? Ainda tem essa chance. Trabalhando na Bandeirantes com o Faustão do lado, ainda pode comer uma pizza no churrasco. Tá bom demais, tá bom demais. Sérgio, muito obrigado. E a você que assistiu a gente até agora, muito obrigado também. Muito bacana ter essa companhia. E a gente vai se vendo, vai se falando e acompanha a Fórmula 1. Quando estreia a Fórmula 1, o primeiro GP? Dias 18, 19 e 20, fica aqui o convite, 18, 19 e 20 de março, mas antes, né, a partir do dia 23 de fevereiro, dentro da programação dos telejornais, já o acompanhamento dos treinos, os primeiros ensaios da temporada, mas para valer, 18, 19 e 20, Grande Prêmio do Bahrein, que vai abrir a temporada 2022. Espero vocês, até lá. Não percam que a Bandeirantes vai transmitir tudo. Se o Sérgio tiver que narrar troca de pneu, ele vai narrar também. Narra-se tudo quando tem Fórmula 1. Isso é sensacional. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.